desencarnados. Hoje, 16 de fevereiro de 2023, nós vamos iniciar o 109º encontro da nova era. Viu? Já passamos de 100. Já aprendemos alguma coisa, não aprendemos tudo, vamos ter sempre o que aprender. Mas antes de qualquer outros comentários, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, colocando na nossa tela mental a imagem de Jesus que conhecemos. Mestre amado, queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para gravarmos um pouco mais em nossa memória conhecimentos que deixaste e que precisamos aprender para dias mais felizes no amanhã. Muito obrigado, Jesus. Queremos te agradecer também por esta falange de espíritos que nos amparam, que nos ajudam na caminhada. Muito obrigado, Jesus. A esses queridos irmãos, também a nossa gratidão. Nossa gratidão, em especial, a falange de Eurípides Passanufo, responsável por essa metodologia. Muito obrigado, queridos irmãos. Querido. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Eu vou reclamar com vocês. Uma reclamação. Todos nós aqui estamos aprendendo. Todos nós aqui nos assessoramos. A palavra é livre, os comentários também. E no encontro passado, nós estávamos aqui sentados, já havíamos feito a nossa prece, a nossa oração, nosso agradecimento pelo dia, pela oportunidade, e nós iniciamos o nosso encontro sem fazer a oração. E ficamos na expectativa de que alguém pudesse reclamar. Ninguém reclamou. E eu deixei passar. Então vejam, o que eu quero deixar bem explícito é que quando eu errar, por favor, entrem na ação. Corrijam-me. Eu fiz proposital. Nós estávamos conectados. Nós estávamos bem conectados. Não estava. Não estava porque não reclamou que eu não fiz a oração no encontro passado. Mas foi tão bom essa progressividade da esperança. Quando nós fugimos de um comportamento que deve ser mantido a modo de estarmos em melhor sintonia com a espiritualidade, a gente precisa não deixar de fazê-lo, né? E vocês também são os professores aqui, também são os mestres. Todos nós somos assessores uns dos outros, podem reclamar. E toda vez que eu cometer uma falha, porque eu estou propenso a falhar, né? Reclame. Você não é isso assim não, eu acho que é aquilo. Sem problema algum, ok? Todos nós estamos aprendendo. Então fiquem à vontade. Tudo bem? Ótimo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, porque eu fui chamado a atenção, não que me repreendessem, me chamaram a atenção, mostrando determinados fatores, né? Tem um outro que eu vou mostrar depois aqui na tela. Essa época que estamos vivendo é uma época bastante propícia ao arrasto à materialidade. Todos nós sabemos disso. Não há problema.
E eu vou falar aqui de uma companheira nossa, embora ela não esteja presente, mas eu sei que eu posso falar, certo? Porque eu já falei com ela a respeito disso, né? Porque nós fomos informados que houve um arrasto da espiritualidade inferior para afastá-la do propósito do conhecimento, do aprendizado. E essa época é propícia. Quando esses irmãozinhos nossos não conseguem nos arrastar pessoalmente, criando um problema para nós mesmos, eles utilizam artifícios. É alguém da família, é um problema, é outro em algum lugar para te arrastar, para que você não permaneça no aprendizado, né? São inimigos nossos, entre aspas, mas além disso, tem muito mais. Eles são alertas, Deus permite que isso aconteça para nos testar, para ver realmente como funciona a nossa força de vontade e o nosso aprendizado, se realmente foi sedimentado, se nós trocamos isso aqui por aquilo dali. É um problema muito sério isso ainda para nós, face toda a problemática que nós temos na nossa existência, de situações, de casos a resolver. E então, essa nossa irmã, eu informei a ela, quando eu recebi a notícia, né, ela foi arrastada por problemas que foram criados, né, e eles aproveitam esse problema e tiram o foco da pessoa. E aí é que não pode. E é que é o problema. Ela me prometeu que vinha hoje, inclusive, mas não veio, naturalmente. É um problema muito sério. Esse arrasto, ele é de uma forma muito forte para nós que ainda não sedimentamos realmente toda a estrutura do que se faz necessário. Então você é arrastado, você sai da linha do aprendizado, da linha do conhecimento, para entrar no refúgio, no atalho, e aí você se perde. Porque é a mesma coisa, quando você está numa faculdade, se você faltar 4, 5 aulas, você vai ficar perdida na próxima aula. Você vai ter problema, porque você não assistiu aquilo. E de repente aquilo cai no teste para você. Mas o professor falou, mostrou como era, etc, 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 e você não captou. Ah, mas eu vejo no livro, eu vejo aquilo, sim, mas não é como você está presente e colher o fluido do aprendizado. A energia que está sendo emanada naquele momento, naquela sala, naquele lugar, é diferente. É diferente. Você pega o livro, A Noviça Rebelde, depois falo dele. É que a Cris trouxe hoje. Eu havia emprestado a ela por um motivo interessante. Vou falar depois. Aí você pega o livro e lê a lição. Ah, sim, né? Mas é diferente de você estar na aula, certo? E o professor passar aquela lição, porque além do conteúdo, do conhecimento, ele está emanando energia do aprendizado. É diferente. É diferente. Aqui você está pessoalmente, ali você está captando não só conhecimento, como uma energia. E essa energia você capta. Ela te ajuda a memorizar mais, a gravar mais. São coisas que nós temos que aprender. A energia é muito importante em todos os fatores. Vai muito bem. Mas vamos adiante. Então, era esse recado que eu queria deixar, né, do arrasto. Essa época é muito propícia, temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Esse livro aqui, como eu estava falando, a nossa irmã Cris trouxe, que eu havia emprestado a ela, por um fator muito interessante. Esse livro é do nosso querido Hermínio Miranda já desencarnou. Eu falei aqui no Hermínio Miranda, se não foi outro dia, né? Falei a respeito, que foi a primeira pessoa que escreveu alguma coisa sobre bala perdida, falando inclusive que não era bala perdida, é bala achada, né? Porque a gente tem que levar em consideração que só acontece aquilo que Deus permite, então não tem nada perdido, nem acaso, né?
Mas esse livro aqui eu emprestei à nossa irmã, porque nós estávamos comentando sobre vários fatores aqui dessa nossa irmã, que é uma jornalista inglesa, né? Isso é, uma jornalista inglesa, e nessa encarnação ela guardava muito fatores de épocas passadas no Egito, lá naqueles lugares ali do Oriente ali. Muito bem. E então na encarnação presente ela teve um arrasto, ela foi arrastada a esse propósito. Então ela se desligou da situação jornalista, foi pelo mundo porque ela queria voltar àquele lugar, alguma coisa mais ou menos assim. E foi. Só que o problema maior dela era com o faraó Sete. E ela passou a encontrar com o faraó Sete materializado. Até que em um determinado momento ela teve relações sexuais com o Sete materializado. Então você pode de repente ter relações sexuais com um espírito que está desencarnado, se ele consegue se materializar. Nossa. E evidentemente que ele se materializou porque ela tinha fluidos capazes de ceder para que ele se materializasse. E aí então ela realizou a relação sexual com ele. E tem outros fatores bastante interessantes aqui nesse livro: a noviça e o faraó, do Hermínio Miranda. Quando lançou esse livro eu comprei, porque Hermínio Miranda é sensacional. Nossos filhos são espíritos, vai por aí afora. Eu tenho esse livro. É dele. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Nós paramos nesse quadro. Não vamos falar dele. Nós vamos falar de um outro quadro, que quando eu estava fazendo o meu culto no lar, eu fui chamado a atenção. E em um detalhe específico, o amigo espiritual pediu-me que eu pudesse falar a respeito aqui sobre este quadro que eu vou mostrar para vocês. Não é isso. Não é isso. É isso aqui. É o primeiro capítulo do Evangelho. Vamos comentar um pouco. O título é esse: Não vim destruir a lei. Isso é Jesus quem diz. Então nós temos todos aqueles tópicos ali, inclusive esse tópico aqui, a nova era, que são instruções dos Espíritos. E é sobre esse tópico simplesmente que nós vamos falar. Onde é dito assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei aos profetas. Quer dizer, Jesus não veio destruir a lei, né? E a lei é de Deus, não é de Jesus. A lei é de Deus, não é de Jesus. E ele também não veio, não é, anular as palavras dos profetas, até porque todos os profetas foram enviados por Jesus. Todos eles, todos os profetas da terra foram enviados por Jesus, inclusive na Atlântida, em Lemúria, esses continentes antigos que foram transformados, que hoje nós temos aí a configuração do planeta Terra, né? Mas tivemos outros continentes. Então, na Atlântida, em Lemúria, sempre teve enviados do Mestre Jesus. Embora naquela época, naquela altura, a Terra bastante primitiva, mas lá estavam os enviados, configuradas naquele nível espiritual dos espíritos que ali estavam reencarnados, né? É sempre assim. Então, o Mestre veio simplesmente aqui: não os vim destruir, mas cumpri-los, exemplificar. O Mestre veio exemplificar tudo aquilo que fora dito pelos profetas, pelos seus enviados, porque os seus enviados não tinham a capacidade ainda espiritual para exemplificar tudo aquilo que estavam dizendo, como nós não temos, né? Nós estudamos muita coisa, procuramos aprender muita coisa, sabemos muita coisa, mas ainda temos dificuldade de exemplificar, de fazer
conforme falamos, conforme aprendemos. Estamos fazendo esse treinamento, né? Essa é a função, inclusive, da evangelização de espíritos. Porque, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão. Observem esses detalhes. O céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, um único ponto. Iota está aqui. O que é iota? É a letra do alfabeto, corresponde ao I, e é a menor letra. Passou a significar uma quantidade ínfima, uma quantidade menor. Então reste um único iota, um único ser, uma única coisa que possa impedir que a terra e o céu passe. Digamos, vamos exemplificar, um único indivíduo, por mais rude que seja, que ainda permaneça no planeta Terra, a terra e o céu não passarão. A terra e o céu não passarão. A terra não passará para o nível superior, para a regeneração. Então, visto isso que aqui está, mais adiante, os tempos são chegados. Os tempos são chegados. E tudo isso também fora deixado pelo Mestre. Então, se os tempos são chegados, esse iota e tudo isso aqui vai passar, não tem jeito, para que o céu e a terra possa passar, o céu e a terra possa avançar para o estágio de regeneração. Fácil de entender? Nenhum iota ficará por aqui, ou reencarnará na terra mais tarde. Nenhum único ponto. Tudo o que está na terra hoje vai ser transformado. E se não se transformar para seguir na terra, vai para um plano inferior, nós já sabemos disso. Não é? Não tem como fugir desse propósito. A terra, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Então tudo o que está na lei será cumprido, não tem como fugir. E quem acha que a terra vai continuar por séculos ainda no estágio em que está completamente enganado. Porque o tempo chegou. E não só a proposta de Jesus, que Jesus nos deixou dito, como os amigos espirituais nos falam a respeito. Por isso tudo isso está acontecendo. Estamos no ápice. E quem não se ajustar ao comportamento necessário para viver no planeta Terra em regeneração, vai ser levado ao planeta inferior ao que a Terra se encontra hoje, para despertamento. Aqui está tudo isso. Por isso ali está, não vim destruir a lei. E importante também a aliança da ciência e da religião. A religião só avançou porque a ciência avançou. Se a ciência não avançasse, a religião permaneceria da mesma forma. Vamos falar do espiritismo à época de Kardec, porque não tinha como balizar. Então veja, da mesma forma que um computador hoje fabricado com um determinado processador a uma velocidade X, amanhã já é X mais Y. E assim também é para nós, e é para o planeta Terra, não tem como. O avanço ninguém trava. Aquele que ficar na estagnação, como nos fala Joana, obsoleto, estagnado, sem se atualizar, não pode seguir adiante. Como é que vai seguir? Alguém pega um aluno do primário e coloca numa escola de medicina? E coloca, ou dá-lhe um brevet de médico? Evidentemente que não. Ele tem que se aperfeiçoar, seguir, ganhar os conhecimentos necessários. Caso contrário, não pode.
Ah, mas eu li e vi também um vídeo onde um garoto na Índia, parece que com 12 anos, estava ensinando aos médicos e foi fazer cirurgia no hospital. É perfeitamente. É porque ele já trouxe o conhecimento do passado e veio e agiu dessa maneira para criar despertamento naqueles outros, mostrar como funciona as leis de Deus, a lei da reencarnação. Ele não passou na escola, não precisava. Ele é um espírito adiantado, já tem um conhecimento e já veio com um corpo, com uma personalidade preparada para a execução daquele trabalho. Olha a personalidade aí. Porque se ele viesse numa personalidade que está a mesma do Roberto Quaresma, ele não exerceria o que ele fez. Olha a personalidade aí. Porque os talentos não estariam gravados na personalidade geneticamente para o exercício daquilo que é necessário fazer. Vejam a importância da assiduidade. Quando eu falei da materialidade a princípio da nossa irmã. Muito bem. Esse foi o alerta que nos chegou e eu passo para vocês. Agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós, na vez passada, paramos nesse quadro, certo? Vamos simplesmente ler sem maiores comentários, porque já comentamos. Ao fazer seu planejamento reencarnatório, o Espírito elege os quadros mentais que devem ser iluminados pela verdade. Em relação com a tela anterior que estávamos analisando aqui. Quando isso não acontece, esses quadros perdem o brilho. O ser se entristece, ficando sujeito a várias influências. Olha aí. Olha aí. Elege os quadros mentais que devem ser iluminados pela verdade. Quando isso não acontece, esses quadros perdem o brilho e o ser se entristece, ficando sujeito a várias influências provindas do seu próprio passado e das influências obsessivas. Chegou a dona Valéria, e eu falei dela ainda há pouco. Eu comentei sobre você, Valéria. Comentei depois para te botar de castigo. Mas eu estou com você também. Então, uma bronca danada. Então, aqui está, certo? Então vejam. Está ouvindo, Valéria? Sim. Veja aqui, olha só. Ao fazer seu planejamento, o Espírito elege quadros mentais que devem ser iluminados pela verdade. Quando isso não acontece, esses quadros perdem o brilho, o ser se entristece, ficando sujeito a várias influências provindas do seu próprio passado. Você fala muito nisso, né? E das influências obsessivas. Eu estou vivendo exatamente isso. Pois é. E o que você está vivendo? Você concorda com isso para viver isso? Não, filho, né? Não pode. Sim, mas olha só. Que estão acontecendo situações. Sem justificativa. Eu sei que eu não... Querida Valéria, eu amo você, não pode. E por isso eu falo dessa maneira com você. Não pode. Não pode. A sua força de vontade para aquilo dali tem que ser maior. Sim. Só para me colocar, eu estou sendo colocada à prova para ver até onde realmente eu estou entendendo o que eu estou praticando. É por isso que tem coisas acontecendo. Depois nós conversaremos mais um pouco. Vamos conversar particularmente. Ah, sim? É sério. Vamos em frente. Valéria. Vamos em frente. Então, esse foi o quadro que terminamos na vez passada. Certo? Vamos adiante. Esse quadro aqui eu vou simplesmente passar. E ele está bastante repetitivo pelas nossas necessidades. É impressionante o que eu vejo o trabalho, como a coisa acontece. Somente, unicamente, exclusivamente. Esse quadro eu não vou nem comentar, nem vou ler, porque todos nós já vimos isto. Todos nós já vimos isto.
Então está ali mais uma vez, simplesmente para a nossa lembrança. Uma coisa vai entrando com a outra. Vejam bem o que eu recebi, não vim destruir a lei, vai analisando como a sequência acontece. É interessante isso, não? Muito bem, então vamos em frente. Aqui eu vou fazer um esclarecimento, porque essas questões me batem constantemente, até mesmo por telefone. É muito interessante isso. E eu coloquei aqui simplesmente para falar a respeito, que eu já falei de vez passada, mas vou falar mais uma vez. Esclarecendo nossa posição com relação ao movimento espírita devido a questões que nos foram dirigidas. E elas continuam. É sempre assim. Mas eu já conheço esse bombardeio. E quando vem o bombardeio, eu boto o patamar na frente, para que ele fique lá onde quiser. Por que você fala sempre dos dirigentes dos centros espíritas? Você não vê que isso prejudica a doutrina? Isso é coisa que me falam, já me falaram N vezes. Inclusive fazendo palestra, depois que eu acabei de fazer palestra, vem falar comigo. Mas isso não me abala, muito pelo contrário, me fortalece, porque eu vejo que atingiu. E o fato, simplesmente o fato de atingir, já me fortalece. Porque, opa, quando não dá atenção nenhuma, é porque está pior ainda. Mas quando dá atenção e a coisa fere, é porque sentiu. Se sentiu, tá bom. Vai pensar mais um pouco. Então, eu sempre respondo mais ou menos o que está aqui. Pelo contrário, temos trabalhado para que a doutrina se estabeleça realmente dentro dos seus princípios e não que seja transmitida com incorreções, adulterações, personalismos e até autoritarismos. E eu já vi bastante isso, mas eu já vi demais. Embora meus erros, sempre ficarei com Jesus e Kardec e Barçanufo. Jamais contigo. É o que eu respondo para eles. Sem qualquer refúgio, sem qualquer, sabe? Não me abala, muito pelo contrário, me fortalece, como eu repeti, porque atingiu. Se atingiu, é porque percebeu. Alguma coisa fica, e mais tarde o despertamento vai acontecer. Por isso eu falo tanto em atualizações, em crescimento. Acabei de falar no computador. Na época de Kardec não tinha computador. Então a doutrina tinha que ser dada daquele jeito, daquela maneira. Na época de Moisés não tinha computador. Então haviam aquelas leis, por dentro e olho por olho. Por quê? Porque os espíritos reencarnados naquela época precisavam dessa situação. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então tinha lei divina que Moisés recebeu pela pneumatologia, né? Pneumatologia é a escrita direta pelos espíritos, sem a participação do médium. Ele escreveu as leis de Deus e depois ele formulou a própria lei, porque havia necessidade, olho por olho. Mas ele formulou a própria lei só por ele mesmo? Não, é que ele teve a assistência espiritual necessária para que aquilo viesse a acontecer. E a cada época é assim. Então é por isso que eu digo, falo de atualização. Como é que você vai participar e viver a doutrina espírita hoje, procurar conhecimento da doutrina espírita hoje na época de Kardec, na mesma época? Evidentemente que não. Mas está tudo nos livros. A gente já viu isso aqui. Nas entrelinhas, analisar com os conhecimentos atuais, analisar com os princípios da ciência de hoje. Quando eu comecei a doutrina espírita, em 1943, foi quando eu nasci, mas no ventre de minha mãe, 9 meses antes, eu já estava participando. Né? Naquela época, não tinha computador. Então era datilografia. Imagina hoje, sem computador, e ter que bater tudo na datilografia. Quem iria conseguir fazê-lo? Difícil, né? Pois é. Então, por analogia, falemos de doutrina espírita ou de qualquer uma outra doutrina, como nós vemos irmãos aí completamente desatualizados e atrasados, interpretando tudo ao pé da letra.
Mas a letra não transmite só o que a letra representa. Nós vimos aqui ainda há pouco o iota, a letra grega. Veja o que ela representou: ínfimo, aquilo que é irrisório, que não presta. É uma letra. Então a gente tem que versar para esse momento da atualidade. Não podemos ficar simplesmente no passado. Temos que ser atual a todo momento. Cada dia é um dia novo. Não tem como. E aí é como Emmanuel nos fala em sua mensagem. Agora, vírgula, não depois. Bom, mas vamos em frente. Porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons. Por quê? Está no livro. Não sou eu quem estou dizendo. Prestem bastante atenção. Questão 932. Aqui está o bom. Tímido, omisso. Omisso porque não fala. É por isso que eu gosto de Raul Teixeira. Raul Teixeira de vez em quando solta mesmo uma pancada. Porque tem que soltar. Em Raul Teixeira tem vários vídeos em que ele recebe como título: Isso não é espiritismo. Eu já coloquei todos eles no meu Face há muito tempo. De vez em quando eu coloco um. Ali está o bom, aqui está o mal. Farei deste jeito. Ele é intrigante, ele é audacioso. Mas vejam o que diz os amigos espirituais, a pergunta que fora feita: por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Eu procuro me manter aqui. É por isso que não adianta, pode falar, pode me expulsar, pode tirar do lugar, não tem problema. Mas eu não vou aceitar condições as quais ainda procuram trabalhar dentro da doutrina. Por isso que eu coloquei aquele quadro aqui anterior. E a gente vê isso constantemente. E as casas continuam assim. Inclusive a última casa que eu trabalhei, que foi o Leão Delírio, que eu saí de lá, que eu trabalhava no passe, que eles intitulavam passe de cura, não sei se já mudaram, né? Porque passe não cura ninguém, cada um cura a si mesmo, passe ajuda. Né? E então as pessoas entravam na sala e tinham problemas, e eu era informado do problemas pelos amigos espirituais, e eu então procurava ir aconselhá-las. Aí passou lá para a chefa lá, que eu fazia isso, ela me tirou da sala de cura. Quer dizer, você recebe alguma informação para dar à pessoa do mal que ela tem, você vai ficar para você mediunicamente? Afinal de contas, mediunidade é para você usar 24 horas, não é só dentro da casa espírita, inclusive. Quer dizer, então vejam, eu não sei se deve continuar assim lá, não sei como é que continua, não é? Mas é aquele passado que permanece pela falta de atualização das pessoas, porque inclusive tem casas aí, inclusive lá também parece-me que ainda é assim, que quem dirige a área mediúnica continua a mesma pessoa. Eu vivi lá 18 anos, já passaram 18 anos, eu saí de lá faz tempo, e continua a mesma pessoa dirigindo a área mediúnica. Pode uma coisa dessa? E mantendo sempre os mesmos princípios? Inclusive essa pessoa, por isso eu escrevi aquilo dali, essa pessoa inclusive não quis me atender, marcou para marcar com ela, tinha que ser através da secretária, não é? E eu telefonei várias vezes para a secretária, marcava, quando chegava perto desmarcava, não pode, fulano está viajando, e não me atendeu. Ele não me atendeu, ele sabe bem por que não me atendeu, não é? Porque eu não iria ficar subordinado às ideias dele, né? Eu não iria aceitar, eu iria contradizer, porque todos me conheciam lá. Um problema muito sério. Então, vejam por que Quaresma está falando tudo isso. Eu estou falando tudo isso pela época que estamos vivendo, pelas condições que temos no mundo e que precisamos todos ter bastante atenção, como eu falei no início, né, do nosso encontro. Mas vamos adiante. Haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio?
Está lá, no livro dos Espíritos, no Evangelho, capítulo X, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, item 21. Essa questão é muito delicada, e aqui se deve fazer um apelo à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la. Claro, se você está fazendo alguma coisa que só vai prejudicar você, né, e eu quero dizer alguma coisa, eu vou conversar com você. Não preciso contar para a Graça, porque a Graça depois vai fazer uma fofoca, né, com a Cris, com a Valéria, com a outra Cris. Né? Então, eu só vou falar com você. Porque você não está fazendo mal a ninguém, você está prejudicando só você mesma. No entanto, se podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só. Por isso que eu falo. Porque prejudica. Aqui mesmo, eu cansei de assistir, já falei isso e vou repetir. Aqui mesmo eu cansei de assistir palestrantes aqui falando besteiras, entre aspas. Mas era besteira mesmo, não é entre aspas, não tira as aspas. E eu sentado ali ouvindo, mas sem poder falar nada, porque eu iria criar um problema muito sério com a plateia, inclusive para ele mesmo, né? Então, ou não? Ah, muito obrigado. Esse negócio aqui de vez em quando solta. Então, é sério isso, é um problema muito sério. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de estudo. Tanto é... Oi? Voltei. Aqui. Então vejam a importância da atualização, a importância de se estar atualizado ao tempo, de se estar referenciando a ciência atual. Por isso a aliança que vimos ali, logo no primeiro capítulo, a aliança da ciência e religião. Isso é importante demais. Você vê a ciência avançar e você vai ficar batendo o prego com a pedra? Ou vai procurar o martelo para bater o prego? Quem é que bate o prego com a pedra aí? Ninguém. Ninguém. Mas tem ainda quem bata o prego com alicate. Me faça entender, né? Não pode. Está mais perto, às vezes você está com a situação. Então, seguindo aqui, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia, e está cheio dela por aí, e a mentira pode constituir um dever. As pessoas precisam ler mais o Evangelho, elas não leem e agem errado porque não percebem o que está ali. E muitas vezes leem, mas não interpretam, não procuram refletir. É um problema muito sério. E ainda vem dizer para mim para aceitar, para com isso. Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. Aí muitas pessoas deixam de fazê-lo. Ah não, mas eu vou ficar mal diante daquele povo. O problema é daquele povo, não é mesmo? Eu não vou conviver com aquilo, se eu estou percebendo, eu tenho que fazer. Afinal, Jesus agiu assim? Os grandes espíritos agem dessa maneira? Aceitam o que não presta para não falar a respeito? Eles falam, principalmente Viana de Carvalho. Eu adoro Viana de Carvalho. Pode constituir um dever, pois mais vale criar um homem, pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas. Eu já vi um monte de vítimas na casa espírita, inclusive nessa. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Luís. Sabe quem foi Luís? Já falei aqui. Luís veio para a codificação e é um espírito da esfera de Júpiter. Ele é jupiteriano, Luís. Assim como Mozart, isso aí. Perfeitamente. Então vejam como a codificação se compôs.
com espíritos de alta categoria e muito mais avançado do que nós. Jesus convidou Luiz, e Luiz veio de Júpiter, reencarnou na Terra para passar a mensagem. Isso é conhecimento de Luiz. Você acha que nós temos que dispensar o que Luiz nos fala para acreditar num homem que está aí cometendo essa impropriedade? Mas de jeito nenhum. Vamos em frente. E agora nós vamos para... Isso tudo faz parte. Tudo que eu falei inicialmente faz parte da nossa ambientação reencarnatória. Fatores que precisamos vencer. Esse é o grande problema nosso. Fatores que precisamos vencer. E por isso eles acontecem na nossa ambientação reencarnatória. E eu já me convenci disso. Graças a Deus eu consegui me convencer. São fatores a serem vencidos. Tudo que eu falei até então são fatores a serem vencidos. Tudo aquilo que eu fofoquei da Valéria são fatores a serem vencidos. Cristina, cuidado aí com o carro. Oi? Cristina, cuidado com o carro. Ela está no meio da rua ali. Ah! A estrelinha está brilhando lá, olha. Deixa eu falar. Ambientação reencarnatória. Então nós vamos entrar aqui no tópico que é muito importante para nós, porque nós estamos em uma das nossas várias, já tivemos, ambientações reencarnatórias. Hoje estamos vivendo uma delas. Né? E essa é a mais importante no momento para nós. É a mais importante por vários fatores. Primeiro, porque precisamos vencer mazelas nossas para avançarmos e chegarmos à regeneração. Porque se não conseguirmos vencer essas mazelas, nós vamos voltar para o mundo inferior para poder despertar. É castigo? Não, não é castigo. Muito pelo contrário, Deus está te dando a oportunidade para o aprendizado. Né? Mas o mais importante para nós é vencermos essa ambientação reencarnatória para podermos ascender, irmos adiante, no mundo em que você vai ter mais paz, não vai ter tanta corrupção, não vai ser só beijinhos e abraços, por enquanto, tá? Também não é assim, mas será um mundo muito melhor, a fraternidade será bem maior. Ambientação reencarnatória é o campo, a estrada a ser vivenciada pelo espírito no plano denso. O seu enredo considera o fato do espírito que dá origem a um planejamento reencarnatório capaz de ser bem trabalhado, pois é elaborado considerando as capacidades éticas e morais da alma. Como é que é, Graça? Você não está conseguindo vencer os obstáculos? Quem disse para você isso? Tá, né? Não, estou vendo. Sei que eu estou falando aqui é uma brincadeira. Não é? Pois é, mas você tem capacidade de vencer todas elas? Esses dias eu estou bem feliz, sabe por quê? Eu fui visitar uma amiga que tinha mais de 15 anos que não havia. Ah, tudo bem, mas preste atenção numa coisa. Você tem capacidade de vencer todas as suas dificuldades. Pois é, elaborado, o teu corpo foi elaborado segundo as capacidades éticas e morais da alma, do espírito. Com Deus à frente, com certeza eu tenho. Então, oi? Com Deus à minha frente, ao meu lado, com certeza eu tenho. Pois é. Então, a graça tem um instrumento preparado para consertar todos os problemas que aparecerem à sua volta. Mas não é só a graça, somos todos nós. Sim. Então, não podemos reclamar, nem achar que está ruim. Isso eu não posso, isso eu não consigo. Isso está demais para mim. É coisas que a gente ouve e não é verdade. Isso aí é o esmorecimento do espírito, é a entrega do espírito à estagnação, ao não aprendizado, ao não evoluir. Porque todos nós
estamos preparados e capacitados para resolvermos as questões da nossa ambientação reencarnatória. E agora? Por que reclamar? Reclamar é feliz. Por que achar que está ruim? Você acha que está ruim, Graça? Não. Não pode achar. Por que você não pode achar que está ruim? Porque pelas pequenas coisas que têm acontecido. Por que você não pode achar que está ruim? É porque eu escolhi essa época. Perfeitamente. Porque você concordou quando foi preparado o teu planejamento reencarnatório. Sim. E que não foi preparado de um dia para outro. De repente levou tempo. Levou 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos. Você foi estudar, você foi fazer ter um aprendizado. No caso levou foi muitos anos mesmo. Se não tiver levado uns 500 anos. Então veja, todos nós somos capazes de resolver os nossos problemas. Tá? Ninguém veio despreparado para isso, sem a ferramenta adequada, sem a personalidade adequada, que é a ferramenta de trabalho, para resolver todas as questões, sem reclamação. E seu Varela, o que o senhor diz de um abraço recebido por uma pessoa que a gente não vê há muito tempo e a consequência desse abraço, no meu caso, me fez um bem extraordinário. Toda vez que eu vou fazer meu alongamento, eu sinto dor um pouco, né? Na hora de esticar a perna para lá, o braço para cá, dói, né? É normal, né? Ainda mais que eu estou novinha. Eu fui visitar uma amiga, foi um abraço, mas tão aconchegante. Eu me senti tão bem. Segunda-feira fui com o alongamento, não senti nada. Eu falei com minha irmã, esse abraço me curou, me tirou as dores do corpo. Há vários fatores disso. De repente, há as questões da energia desse ser, não é? A gratidão, a consideração que ele pode ter por você, até de vidas passadas, que no momento não se revela assim nitidamente. Sim. Não é? Pode ser uma grande amiga sua do passado, um espírito amigo do passado, e que vocês se dão muito bem, tem um entrelaçamento excepcional. Então você consegue captar essa energia. E ela ficou bem? Oi? Eu acho que ficou. Eu não sei, eu vou voltar à casa dela. Aí é uma amiga, Ela né? está com as pernas. Sempre foi, nós fomos amigos da juventude. Depois passamos mais de 15 anos sem se ver. E nos vimos agora, ela está com as pernas quebradas, né? Está andando em casa só de muleta, mas mesmo assim, cheia de energia boa, né? Eu espero Você que... conseguiu captar tudo isso, não é? eu espero Isso que eu fez também bem. tenha passado de energia boa. Perfeito, né? Diga, Valéria. Aproveitando o gancho, né, dessa questão que ela está falando, de se contato com outra pessoa, né? Tem surgido situações comigo que eu estou vendo. Lembra que eu fiz a musiquinha? Aí eu achei a musiquinha quando eu fiz, eu encaixei no Evangelho no lugar Quando você certo. fez, não entendi. A música, lembra aquela musiquinha? Sei, que eu sei. Pois é. Ah, Depois daquilo, eu consegui achar ela dentro do Evangelho no capítulo, tudo bem. você me falou isso. Pois é. Após isso, eu fui posta à prova. Até onde você está realmente entendendo o que você colocou na música e o que você está praticando. Como é que é a sua ação? Aí eu tive que refazer tudo de volta, pensar de novo, assim, caramba, não estou fazendo o que é preciso. Eu descobri, porque à medida que eu falo, vem depois uma prova para ver se eu pratiquei. Aí eu vejo Então, veja, que não é assim. aquilo já havia sido um alerta para você, né? Você não refletiu a respeito do momento do alerta. Por isso é que se fala tanto que não basta ler, não basta achar que está bom e bonito, tem que refletir. Sim. Por que isso está aqui? Por que essa palavra? Por que essa vírgula e esse ponto? A gente tem que refletir sempre. E me pego às vezes, aí descobri outra situação, que o que aconteceu comigo? Eu tenho, não digo condenar, mas observo alguns comportamentos que eu fico assim, por que fulano age assim, se ele tem esse conhecimento? Aí vem assim depois, então peraí,
Você está praticando ou você só está questionando o outro? Pois é. Aí a prova chega igualzinho É isso. para ver se eu estou botando em prática aquilo que eu estou achando que o outro não está bom. Mais uma vez aí entra a reflexão quando nós percebemos alguma coisa. Sim. Sempre refletir a respeito. Aí me lembrei de Paulo. Por que que o bem que eu quero não faço e o mal que eu não quero eu estou fazendo? Pois No ato. é isso. É. Porque Paulo, naquele instante, quando ele dizia aquilo, ele dizia justamente que estava faltando a reflexão a respeito, né, das ações, do comportamento. É justo isso. Muito bem. Então aí está a nossa orientação reencarnatória. Né? Há uma proposta em essencial para vencermos tudo aquilo que está à nossa volta, à nossa frente. Sejam as dificuldades, sejam os benefícios para aperfeiçoá-los. As dificuldades para serem vencidas e os benefícios para aperfeiçoarmos cada vez mais. Todo mundo conhece. Parte da nossa orientação reencarnatória. Quem é que não conhece? Não conhece? Ninguém conhece? Claro que é o viaduto aqui. É isso mesmo, é o viaduto. É o viaduto ali na Cesário, né? É aquele viaduto de um lado para o outro, isso. O viaduto que a gente passa todo dia. Sim. Sempre que a gente sai daqui. É ele mesmo, ali. Ali. Parte da nossa orientação reencarnatória. Na orientação reencarnatória, olha onde eu estou. Ação e reação, tipo André Luiz. Vamos ver o que diz André. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com supervisão da lei que nos governa os destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual, de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Provas do caminho. Encontram as pessoas e as situações que necessitam para superarem as provas do caminho. Você está ouvindo, Dona Valéria? Pessoas e situações aí. As pessoas já estão dizendo, por que a Valéria, eu já tenho um pouquinho mais de intimidade, então eu posso mexer fundo com ela. Ela já me conhece, né? No princípio ela me rejeitava, depois ela passou a me aceitar. Torceu o nariz até. Porque ela refletiu e disse, não, peraí, eu acho que esse camarada está certo. Eu vi em você muita inteligência, muito conhecimento. Eu tenho que usar essa fonte de conhecimento. Quisera ter isso tudo que você está pensando. Não puxa não. Ó, o obsessor está aqui olhando. Sim, com certeza. Com certeza. Vou te cobrar. Com certeza. Mas vejam, então aqui está o que nós falamos já algumas vezes, não é? Aqui está falando da nossa orientação reencarnatória, quando o André nos fala das pessoas e as situações que necessitam, e que necessitamos para superarmos, são as provas do caminho. Quer dizer, elas não acontecem por acaso, elas têm uma razão de ser, que é justamente indispensáveis ao burilamento espiritual que nós necessitamos. Então não tem que reclamar, nem tem que ficar alucinado, nem achar que está tudo errado, muito pelo contrário, está tudo certo. Está tudo certo. É difícil, né, de repente, aceitar assim, mas a gente já tem conhecimento bastante para verificar que a coisa é dessa forma. Né? Por que eu estou perdendo a paciência? Eu não posso perder a paciência. Isso está tentando me burilar. E é justamente para que eu aprenda a ser paciente. E todos nós temos um pouco de impaciência. Quem disser que não tem, eu devo estar mentindo.
Impaciência, muitas vezes, de ficar na fila para alcançar uma determinada coisa. Ah, isso Não é? aí até. Impaciência de um fato que está para ser resolvido e aquilo não resolve. Eu respeito, mas com piada, eu não gosto de fila. Então a gente tem que ter paciência. Esquece aquilo, deixa. Vai cuidar da tua vida, cuida que aquilo de repente vai vir para você um caso na justiça, está para ser resolvido. Não fica pensando, toda hora rolando lá o advogado, quem quer que seja, está pronto, não está. Esquece. Vai, cuida do que tu tem para fazer e vai em frente. Aquilo, quando tiver que ser liberado, vai ser. E se não tiver que liberado, também não vai ser liberado. Você vai ficar sem aquilo, tá bom. Porque a necessidade se faz dessa forma. Então não se amofine, não coloque-se em conflito, como já vimos aqui. Desacelera os teus conflitos, porque só fazem mal a você mesmo. Se você se aborrece, se você entra em conflito, fica desesperada, o sistema emocional aguçado, você só faz mal a você mesmo. O outro não vai acontecer nada com ele. Ele que está resolvendo, não vai acontecer contigo. Você vai passar mal. E depois você desencarna, passa para o plano espiritual, com o pé de espírito cheio de marcas negras. Aí o mentor chega para você: meu irmão, você vai ter que ser internado. Mas eu estou bem. Não, você não está bem. Você está bem doente. Isso são mensagens de André. Vamos ver mais. Assim é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. Então, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, como já falamos muitas vezes, né? Elas estão ali pelas nossas necessidades, pela necessidade delas também. Pela necessidade delas também. É aquilo que eu sempre falo. O outro também somos nós. Não tem como fugir disso. Ah, isso aí é do outro. Mas você também é o outro. Para eles, você é o outro. Não tem como fugir disso. Então vejam, são questões que nós já viemos conversando e eu estou mostrando justamente nas obras de Chico, como elas estão já. E olha, tudo isso está aí há muito mais tempo do que quando veio a evangelização de espíritos, e ninguém deu atenção, ninguém procurou explorar. Foi preciso vir Eurípides colocar em pauta para que nós viéssemos buscar nas obras que aí estavam o que ele está passando em outro contexto, de outra forma, com uma outra visão, para que nós possamos perceber. Mas é porque nós agora já conseguimos perceber. Então vejam como as coisas vão se encadeando. Ah, por que isso não está na codificação? Está na codificação. Tá, mas como está? Mas está de uma forma, não é? Destinada àquela época que você tem que ir adaptando às épocas que você vive, se atualizando. Não é? Se atualiza. Então, aí está. As pessoas que vivem ao nosso lado, todas elas trazem um dever, e nós também trazemos esse dever. O dever de saber entendê-las, compreendê-las e nos melhorarmos segundo as nossas necessidades, sejam elas quais forem, da cólera, do ódio, da paciência, da intolerância, da tranquilidade, da serenidade, da fraternidade, da afetividade. Não importa qual seja. Ela não está ali à toa. Tem um propósito. Tem um propósito. Isso está no capítulo 14. Olha lá. Resgate interrompido. Naturalmente, alguém fez o que não devia, né, para interromper o seu resgate. Arranjou mais outro para ficar dobrado. Ah, isso está muito pouco. Vou arranjar mais uma complicação.
qualificação. Aí arranjou. E continuamos com André e Chico. Sobre a crosta, missionários da luz. A criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, na ambientação reencarnatória. Aprimorando-se, as segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce. Tem muitas tendências nos cercando, não é? Desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver. Sim. Você é chamado a viver no meio de criminosos, como nos fala o livro da codificação. No meio de criminosos, para que você não entre na mesma faixa vibratória. Não só para que você não adquira aquele mesmo propósito, daquelas tendências daqueles criminosos que ali vivem, não só para que você não parta para aquilo, mas para que você se aprimore. É um teste para você também, é uma prova. É uma prova. Porque de repente você já viveu naquele meio. Será que você já saiu desse contexto de ser também um criminoso? Então você vai nascer lá como um teste, é uma prova para você. Nos primeiros dias, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral que foi chamado a viver. Isso que falávamos. Aprimorando-se. Se aprimorando. Quer dizer, resistindo àquela tendência. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos ciclos benditos da experiência. Viu? A segunda, labor individual, é o aprimoramento. É o que nós estamos fazendo aqui. Nos aprimorando, procurando conhecimento para mais conhecermos, não é? Para nos aperfeiçoarmos, Como diz o Evangelho, reencarnamos e o propósito é esse, é o aperfeiçoamento espiritual, o aprimoramento espiritual. Conhecer a nós mesmos. Então vejam que o que falávamos até então estão nas obras. Estão nas obras da codificação, estão nas obras de André Luiz, e nós viemos colocando de uma outra forma, segundo a evangelização de espíritos, e também trazendo o aprimoramento dentro do próprio fato em si que está sendo comentado. Oi? É interessante, né? Olha, como se fosse numa outra época eu ia pensar diferente. Houve um estouro vulcano lá na rua da minha irmã. O pessoal ficou 2 dias sem água, né? Aí, na hora que eu estava voltando para minha casa, enquanto uma dizia assim, puxa vida, se nós soubéssemos que ia me passar um cano dessa capacidade de água, a gente tinha roubado a água. Aí eu, caramba! Aí eu pensei assim, peraí, aí é furto. Eu falei para ela, né? Na minha concepção não está correta. Ah, mas a gente dava um jeitinho. Se fosse em outra época, eu ia dizer assim, é mesmo, eu gostei da sua ideia. Olha como a gente já pensa diferente, né? A gente vai vendo que a postura do outro, a gente hoje já não tem aquela mesma ideia. Assim que ela falou que ia roubar água, eu disse, peraí. Aí eu só falei isso, peraí um instantinho, né? Eu acho que aí não é legal, hein? Aí, Porque você quando ouviu, você passou
pelo crivo dos teus conhecimentos e pela tua reflexão. Sim. Né? Eu Não, acho. isso eu não devo fazer. Né? Isso não. Eu fazia ontem, hoje eu não faço mais. Mas tu vai pagar por ontem. Eu passo por isso sempre. E perto da minha casa tem muitos garotos. Não é bem assim como eu estou falando, você vai pagar por ontem. Não é? Porque você pode, a gente Censura, acho que eu sou bobo. A gente sempre ameniza as nossas questões de erros, de erros, enfim, quando nós nos aprimoramos. A gente sempre ameniza. Por isso, João Batista foi degolado e não sentiu a degolação. Embora lá como Elias. Elias? Não, que era Elias? Elias. Elias. Como Elias tenha feito o que ele fez, né? E aí veio a degolação, mas ele não sentiu, pelo aprimoramento que ele sofreu. Veja como é importante nós nos aprimorarmos. A gente ameniza as nossas dívidas do passado, porque nós nos tornamos melhores. Aí ontem eu fui resolver um negócio no Valqueiro da minha conta, aí foi um sacrifício, eu não consegui atravessar, aí eu tenho dificuldade, eu tenho quilômetros para poder atravessar. Aí vim pensando assim, não seja passional na hora de sentir, seja racional na hora de agir. Aí vim falando isso, não de desestabilizar. Gente, Mas para você agir racionalmente, você tem que sentir da mesma forma. Sim, mas Se aí você eu não posso sentir, ser você não vai passional. agir. E você só age segundo o teu sentimento. Não tem como. Mas então, estou mandando mensagem para o meu lado sentimental, não seja passional, seja racional. Depois nós vamos falar sobre sentimentos, sobre as matrizes mentais, e aí entra diretamente nesse texto, nesse contexto que você está explicitando. Não? Muito bem, vamos adiante então aqui. Sobre a crosta, nós estamos numa ambientação encarnatória, hein? Isso tudo faz parte dela. Se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepaira a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Isso que você falou diz respeito a isso daí. Né? Você já furtou muito, agora você não furta mais. Sim, acredito, com certeza. Isso aqui é isso, está aqui. Sobrepaira a quaisquer exigência menos nobre do corpo ou do ambiente. Né? Quer dizer, houve um estímulo para você, não é? Para furtar a água, mas você rejeitou. Isso já é importante. Da mesma forma que você rejeitou o furto para a água, você vai automaticamente rejeitar furtar outras coisas. Não é? Você tem que abranger, levar essa abrangência de não furtar para tudo. Não é? Mas, quer dizer, essa memória já está em você. Você não deve furtar. Isso é importante. E assim todas as outras coisas, né? Todos os outros defeitos, nós temos que colocar o não. Vamos em frente aqui. Triunfamos sobre condições diversas, da mais alta significação para a vida eterna, em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Importante isso aqui. Olha bem. Em sã consciência, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Asfixiante, quer dizer, é aquilo que você acha que não pode deixar de fazer, que está sofrendo uma pressão incrível, mas aquilo não presta para você, aquilo não vai ser bom para você. Por que você vai ceder aquilo? Por que você vai ceder aquilo? Mas o outro vai ficar contrariado. O problema é do outro, não é meu? Eu não vou ceder a algo
que vai me prejudicar. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é André Luiz. Está ali, ó. Circunstâncias asfixiantes. Não, mas fulano está precisando, ele está me chamando. Mas eu, se for fazer aquilo, eu vou deixar de fazer o que eu preciso. Eu não posso. Ah, mas ele vai morrer se você não for. Bom, aí é diferente. Aí é diferente. Aí é diferente. Vai lá, cuida dele e vai fazer o que tu tens que fazer também. Então deixa de fazer. Não perca o teu tempo todo lá. É difícil, né? É difícil? É difícil, né? Mas é necessário para você, para a tua autoelevação. Então é preciso que nós venhamos a refletir. Não se destine àquilo, você ajuda. Ajudar não é carregar no colo. Eu canso de falar isso, você ajuda, mas não carrega no colo. Quando você carrega no colo, você está prejudicando o outro também. Essa é a grande questão. Ah, a Graça está passando muito mal, eu vou carregar a Graça no colo, vou ficar lá paparicando a Graça. Não! Ela tem que aprender a se virar com aquela situação que ela está vivendo também. Eu vou ajudar, mas não vou ficar paparicando, como se fala no ditado popular. Não vou carregar no colo. Sabe? É um erro nosso, muitas vezes com nossos filhos, né? Com a esposa, com o marido. Não, peraí, não tem que te carregar no colo. Não vai dizer assim, né? Você fala para você mesmo. Aí você tenta se liberar daquilo, né? Sem tentar magoar a pessoa, mas você não pode ficar ali. Eu tenho os meus compromissos. Os meus compromissos não é de carregar no colo. Você tem um problema e você tem que saber conviver com o teu problema também. Não é? E se desvencilhar com o teu problema. Eu te ajudo, mas não te carrego no colo. Nem vou resolver para você os problemas são teus. Eu vou te ajudar. O que precisa? Tudo bem, eu te ajudo nisso aí. O que mais? Te ajudo. Mas você que tem que ir à luta e resolva. É duro, né? Está ali. Não sou eu quem estou dizendo. Ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Ambientação reencarnatória. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. É o que eu estou falando. Viu? Haverá sempre a luz da liberdade íntima indicando-nos a ascensão. É a autoelevação. Quer dizer, você não pode se dedicar ao problema do outro. O problema do outro é do outro. Não é você que tem que resolver. Você vai ajudar, você vai colaborar, você vai ser fraterno. Mas quem tem que dar solução é ele. Ah, eu quebrei a perna e não posso andar muito bem. Tudo bem, usa a muleta, mas eu não posso ficar aqui do teu lado, porque você não pode andar, usa a muleta. Pega alguma coisa, senta numa cadeira de roda aí e faz o teu serviço. Esse é o grande detalhe. Agora, eu estou me prejudicando porque eu tenho que ficar te paparicando, não posso levantar, traz comidinhas. Não. Negativo. Você aí está querendo levar o outro no colo. Não, ele que tem que fazer isso. Não pode? Sim, você pega a muleta. Uma não dá, usa duas. Tem pessoas que gostam de explorar. Mas claro, porque você inclusive está prejudicando o outro. Você não está só se prejudicando. Ah, muito obrigado. Você não está só se prejudicando, você está prejudicando o outro também. Porque ele está deixando de movimentar a sua inteligência para resolver o seu problema. Você tem que deixar ele movimentar a inteligência, raciocinar. Quer dizer, você não só se prejudica, deixa de ascender para também prejudicar o outro também. Porque você está bloqueando ele de usar a inteligência. Ah, eu não posso levantar, eu estou muito mal, não sei o quê.
você pode pegar um cafezinho para mim, você vai lá e pega um cafezinho. Eu digo, não, eu não posso não. Você levanta, pega a muleta aí, faz alguma coisa. Ô, caridade. Raciocina. Menos 30, né, seu pai? Eu te ajudo. Olha, eu tanto te ajudei que já preparei o café. O café está pronto. Mas tem pessoas que nem mulher que estão usando, é a preguiça mesmo montada. Mas é. Aí, E não tem coragem de levantar. justamente, você faculta o outro a ter preguiça mental, não raciocinar. Quer dizer, você está se prejudicando e prejudicando o outro. Sim. E você não dá conta disso, por falta de refletir a respeito. Aqui está. Simone Renas, haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Essa é a lei. Um detalhe muito importante: nós não somos corpo, nós somos espíritos. O corpo é ferramenta de trabalho. E se é ferramenta de trabalho, você tem que usar ela como ferramenta e não como se fosse você. Faço-me entender? Você gostaria de poder estar agindo tudo para aquele ser que está ali querendo, não quer usar a muleta, certo? Mas você não deve, porque você está usando uma ferramenta para se educar e educar o outro. Você usa mal a tua ferramenta e depois vai querer reclamar. Por que está me acontecendo isso? Raciocina, porque você usou mal a tua ferramenta. Por que quando você estava lá não fez desse jeito? Por que você travou a ascensão da inteligência do outro? Não deixou o outro raciocinar no que ele precisava fazer. E você também deixou de ascender indo aos seus compromissos. Não sou eu quem falo, é André Luiz, está ali. É só raciocinar a respeito da página de André Luiz. As obras, precisamos ver isso, as obras da qualificação e as obras que vieram como complemento, principalmente as obras de André Luiz, de Emmanuel, são obras que falam severamente. É preciso ver isto. Sabe, não é simplesmente ler e achar muito bonito, como eu ouço as pessoas falar, não, mas aquele livro, né, é tão bonito, ele é bonito, e daí? Mas não é bonito que você tem que ver, você tem que refletir a respeito do que está ali, e ver o conteúdo é enérgico, isso é enérgico, é muito enérgico isso que está aqui, olha só, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, isso não é enérgico? Sim. É enérgico, é só você parar para pensar e pensar na tua situação. Ninguém se pode queixar. Por que você não se pode queixar? Ela falou de planejamento reencarnatório. Estava lá, você concordou com tudo isso? Porque você sabe que você reencarnou, você sabe que você reencarnou para se melhorar espiritualmente, praticando a subida espiritual. Por isso nós reencarnamos. E a maior parte das pessoas com que você lida, inclusive espíritas, ficam reclamando da vida, reclamam do filho, reclamam do marido, reclamam da mulher. Tá bravo. Energia está tensa. Reclamam da caneta, que a caneta caiu. Que coisa séria. Né? É muita energia. Não pode. Está funcionando. Não. Fica aí. Coisa séria. Passou? Vou voltar aqui. Viu? Então é isso. Vamos ao próximo quadro. Está aqui. Ambientação reencarnatória. Que família feliz, né? Todo mundo sorrindo. Doce lá. Vai ver. Quem é que acha que o bolar não é doce? Não, existe algumas famílias que O quê? eu já presenciei, muitas famílias Sim. que se dão bem, assim. Por que você acha que todo lar não é doce, então? Tem alguns que são complicados, né? E Mas não é doce? tem alguns que Assume. aproximam bem do doce. Assume doce no sentido de ensinamento. Sim. Então todo lar De é doce. união, né? Todo lar é doce
aprimoramento espiritual daqueles que vivem ali naquele lar. Mesmo que tenha gosto amargo, né? É doce, pois é. O gosto amargo para ensinar a provar o doce logo após. É amargo, mas é doce. Né? Porque serve de ensinamento, não é? De aprimoramento. Rapadura é doce, mas não é mole não. Oi? Rapadura é doce, mas não é mole não. Mas isso é a rapadura. Nós estamos falando da vida espiritual. O espírito não come rapadura. Você pode dizer. É a força do Pois é, mas é aí aonde nós temos que encarar as circunstâncias adversas. Está ali, que são asfixiantes, que nós temos que saber lidar com ela. Não fugir dela, porque ela foi proposta no planejamento reencarnatório. Quando você foge, você vai encontrá-la amanhã em situação diferente. Não tem como ser de outra maneira. Os livros nos mostram isso. Quando você foge da situação, quando você não a aceita, você vai encontrá-la amanhã de forma mais severa, até você despertar que você tem que encarar aquele propósito, que você tem que lidar com aquele espírito, que você tem que ter fraternidade com aquele espírito, que você precisa se dar bem. Até o ponto em que nós vamos construir em nós a afetividade para com todos. Com todos, seja com o criminoso, seja com quem for, como se fala o Evangelho. Não tem como. Não é? Por isso você não pode discriminar um criminoso. Né? Você não pode discriminar esses amigos que estão lá em Brasília, no Congresso Nacional. Você não pode discriminar os presidentes. Esses eu oro por eles. Os deputados, os vereadores. Eu oro por eles todo dia. Pois é, tem que orar por eles mesmo. Mas é isso que nós temos que fazer. Né? Não podemos achar que eles são o resto do mundo. Não é isso. São espíritos ainda ignorantes, não conhecem determinados conceitos, certas qualidades. Entende? Então eles ainda vivem situações do passado. E outros se agregam a eles. Olha só que situação difícil. Outros que nasceram próximos a esses, que deveriam saber suportá-los e não permanecer com os mesmos propósitos, permanecem. São atraídos à tendência que nós vemos aqui. Você nasceu naquele meio para resistir àquela tendência ruim, não praticá-la. É criminoso? Não, mas eu estou aqui para aperfeiçoar. Tem gente, você vê muitas pessoas dentro dessas situações de favela, como eles chamam, comunidade, né? Fazendo obras maravilhosas, obras de ensinamento, né? De aperfeiçoamento das pessoas. E espíritos estão lá no meio daquele tumulto todo de trânsito, de bandidos, de traficantes, mas não se deixaram levar por aquela tendência. É uma prova, são espíritos que estão em prova e conseguem vencer. Né? Isso é interessantíssimo. A gente tem que valorizar essa gente que está esses espíritos, né, que estão nessa comunidade, não se deixaram vencer. É importante isso. Maré, diria que uma pessoa, né, que tem a mente, inteligência por mal reverter isso, a coisa toma uma proporção muito positiva. Né? Perfeitamente, com certeza. É por aí. Vamos ver o que diz aqui. Está aqui, olha aqui. Evangelho do Centro Espírita, Escola do Espírito. As casas espíritas estão tomando justamente essa tendência, a Escola do Espírito. Essa é a tendência. As casas espíritas, daqui a mais algum tempo, todos verão, não serão mais as palestras para um grande público. Né? Serão salas com uma pessoa ali monitorando, conversando a respeito da doutrina. Né? Todos têm o direito de falar, de dizerem alguma coisa, de comentarem. Né? Será assim. Porque para dar chance às pessoas, inclusive, de tirarem as suas dúvidas. Numa plateia, por exemplo, como a do Leon Denis, o cara sai de lá cheio de dúvida. E depois ele fala, o que é aquilo? Aquilo eu não sei, o que é aquilo outro? Então, a tendência é essa. É tornar o Centro Espírita Escola do Espírito realmente.
já tem casas, em Sacramento já é feito dessa maneira. Né? Sacramento é feito assim. De uma certa forma, já está sendo agora também aqui, né? E não tem tanta gente aqui acompanhando isso. Oi? Aqui não tem tanta Ah, não, mas gente nós estamos acompanhando. procurando fazer dessa maneira. Quer dizer, nós ainda não estamos aprimorados a contento, mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Vou forçar vocês a falarem mais um pouco. Por isso é que eu fico mexendo. Né, Cris? Você não falou nada hoje. Mas eu vou falar. Ah, Eu tenho uma dúvida. então fale. Pode? Pode? No início do estudo, aí estava escrito assim, o céu e a terra Não passarão. Mas eu sempre ouvi, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Eu sempre ouvi isso. Sim. Sim. Então, Mas ali o está céu e a dizendo. terra passarão. É. Ali estava dizendo Está dizendo que passarão. não passará enquanto aquela situação estiver impressa na terra. Por isso é que eu falei que aquela situação, e cheguei a falar, os tempos são chegados. Essa situação aqui toda vai mudar, então não tem como. O céu e a terra não passarão. Ele fez uma colocação mostrando a necessidade de tirar toda a promiscuidade que está acontecendo para que ela pudesse passar a outro céu e a outra terra. Né? Então, enquanto tiver essa situação que nós estamos vivendo aqui hoje, ela não passará. Ela vai passar porque essa situação realmente vai terminar. O tempo chegou, a terra tem que passar a um nível superior, então essa situação passa e a terra então passará a um nível superior. Enquanto permanecer essa situação, ela não passa. Por exemplo, a terra pode estar agora no estado de regeneração? De jeito nenhum, não tem condição. É por isso que ali no Evangelho coloca daquela maneira. Por isso, né? Como está aqui, cadê? Logo no primeiro É em Mateus, eu vi. Mas Mas a gente sempre ouve, né? Eu sempre ouvi assim, o céu e a terra passarão, mas Aqui, a minha ó. palavra não passará. Aqui. Cadê? Porque ele está além da terra e do céu. Olha só. Entendeu? A terra e a terra não. Olha só. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão. Não passarão enquanto essa situação estiver aqui presente. Mas como ela vai mudar, então não tem como. Mais adiante você vai encontrar os tempos são chegados. Chegou o tempo dela passar. Então, por isso até o último iota. Quer dizer, até aquele último que permaneceu numa situação, ele não vai mais estar aqui. E a terra está numa situação melhor. Aí entra no ciclo de regeneração. É isso. É por isso que está havendo muitos desastres. Desencarne coletivo. Perfeitamente. Desencarnação Coletivo. coletiva. Que pena, chegamos na hora. Então nós vamos parar aqui na introdução. Na próxima, nós falaremos sobre essa introdução que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre o princípio novo. Né? A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Vocês podem ver até o Evangelho em casa do que se trata. Né? Introdução 2. Aí nós vamos comentar um pouco a esse respeito e seguiremos. Eu trouxe até outros livros aqui, porque nós vamos ver os passos adiante sobre a orientação reencarnatória, que são muito importantes. Eu trouxe até os livros ali, mas nós não chegamos lá. É sempre assim, porque sempre vai aparecendo um assunto ou outro e a movimentação vai de acordo com as nossas necessidades. Né? Então, aí está. Mas Quaresma, você está na introdução? Sim, eu estou na introdução. Nós ainda não aprendemos nem o que vem antes da introdução. Não é não? Não é não, Cris? Cris 2. Cris W. Muito bem. Então, vamos terminando
ao nosso encontro de hoje e vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, em agradecimento. E se tiverem algum questionamento a ser feito, e não estou fazendo agora, mas vir o questionamento depois, né, poderão anotar e no próximo encontro trago o questionamento, como o mesmo questionamento que fizeram a Cris até então. Né? É algo que nós precisamos realmente não guardar essas dúvidas. Quanto menos dúvidas tivermos, melhor para a gente entender. Né, Cris? Porque os tempos são chegados, então ela vai passar, não tem jeito. Até o iota que está ali não vai ficar por aqui, não tem jeito. Mas sai daqui, iota! Ele vai... Muito bem, então elevando o nosso pensamento ao Cristo, nosso comandante maior, após Deus, depois de Deus, evidentemente. Senhor, mais uma vez os nossos agradecimentos. Agradecimentos pela oportunidade de penetrarmos no conhecimento, de consolidarmos o Espírito na verdade, procurando as orientações devidas para caminharmos com maior certeza, mais próximos do amor, da fraternidade. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esses trabalhadores da Tua seara que nos amparam, nos inspiram, para que melhor possamos compreender os Teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus. Queridos irmãos, nossos agradecimentos, nossa gratidão. Esperamos sempre contar com vocês, para que possamos realmente alçar voos cada vez mais penetrantes na seara do bem. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.